Uma das perguntas que eu mais escuto desde quando começou essa pandemia do coronavírus é: seria o coronavírus uma punição de Deus pelo pecado da nação, pelo pecado do mundo? Houve até algumas associações, no caso do Brasil, com o carnaval e todas as imagens que foram divulgadas religiosas na avenida. Será que não seria uma punição de Deus por causa destes pecados que aconteceram nos últimos meses? Nós precisamos olhar para isso biblicamente, entender que a Bíblia nos dá base, sim, para entender que Deus pune o pecado. A punição do pecado acontece. Ela acontece de duas formas gerais. De forma natural, nós colhemos as consequências do nosso pecado. Então, uma pessoa que comete um assassinato, ele vai ser preso. Uma pessoa que se embriaga vai ter sua vida dissoluta, destruída por causa do vício. Essas são as consequências naturais, as punições naturais do pecado. Mas há também uma punição positiva, onde Deus, isso aparece em vários momentos na Bíblia, onde Deus pune dele mesmo, de maneira autoritativa, legislativa, com a sua lei, o pecado cometido pelas pessoas. Isso acontece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que nós precisamos entender então é que esse castigo efetivo de Deus se dá de formas diferentes. No Éden, nós vemos isso lá em Adão, o primeiro pecado que Deus trata com o homem tem como castigo a morte. E ainda que a Bíblia não faça distinção dessa morte em diferentes áreas da nossa vida, nós vamos entender por implicação ao longo das Escrituras que ela tem uma abrangência na nossa vida de uma forma geral. O que seria essa morte? Trata-se de morte espiritual. Agostinho dizia que a punição do pecado é o próprio pecado. Quer dizer, a morte espiritual, o afastamento de Deus já é em si uma punição. O pecado gera distanciamento entre o homem e Deus, e com isso Deus está sim punindo o nosso pecado, seja ele cometido na avenida ou dentro das nossas casas, na nossa maneira de viver. Nós nos afastamos de Deus e isso é uma pena duríssima. Essa morte também se revela nos sofrimentos da vida. Por causa do pecado, diz o apóstolo Paulo, entrou a morte no mundo. E ele diz também em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Então, os sofrimentos, doenças, catástrofes naturais, crises dessa vida, todos têm a sua origem no pecado e são punições do pecado sobre a humanidade. A maneira efetiva de Deus também está aplicando essa penalidade sobre todos nós que estamos debaixo do jugo do pecado. A morte física é uma dessas consequências naturais e entrou no mundo por causa do pecado, como diz o apóstolo Paulo. Mas há também a morte eterna, e esse é o castigo final, o castigo terrível, o castigo completo de Deus sobre o nosso pecado. A morte eterna não significa simplesmente ir por um lugar de fogo e enxofre, onde você vai ser agredido pelo diabo, você vai ser atormentado pelo diabo. Não, lá o diabo também será lançado. É onde a presença de Deus não é graciosa, é onde a ira de Deus é plenamente derramada eternamente. Isso tudo é punição, é castigo pelo pecado. Deus nos deu o espírito de moderação, então não combina com um cristão ser extremista ao ponto de falar: Deus está então agora mandando o coronavírus para punir o pecado que aconteceu no carnaval, que aconteceu no país tal. Nem tampouco de desprezar essas possibilidades. Nós temos que pensar com sabedoria diante dessa situação. 4 coisas então que eu acho que nós devemos entender e fazer à luz da realidade de que Deus pune o pecado e de que nós enfrentamos situações como essa do coronavírus e outras catástrofes ambientais e naturais que possam surgir. Nós não podemos destacar punições pelo pecado coletivo. Nós não podemos descartar essa possibilidade. É só olharmos para as Escrituras Sagradas e vermos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus ouviu o clamor daquela cidade. O pecado, a medida do pecado daquela cidade chegou de uma forma coletiva a tal ponto que Deus derramou sua ira sobre ela, coletivamente, salvando apenas Ló e a sua família. Jesus faz uma série de juízos imprecatórios sobre algumas cidades que, segundo ele, estavam piores do que Sodoma e Gomorra para o dia do juízo. Aí no final, na consumação dos séculos. Segundo, nós também não podemos fazer juízo temerário
de toda a situação de catástrofe. Então aconteceu um tsunami em tal lugar, Deus está punindo o pecado daquela cidade. Aconteceu o coronavírus aqui, Deus está punindo o pecado pelo carnaval. Não, Jesus corrige também esse extremo da interpretação em Lucas 13, a partir do verso 2, onde ele fala de algumas pessoas trazem algumas informações para Jesus sobre algumas catástrofes, e ele fala assim, olha, você estava achando que, se você pensa que isso aconteceu com eles porque eles eram mais pecadores que vocês? Não eram. O caso da torre de Siloé que caiu e matou algumas pessoas, Jesus falou, eles não eram mais pecadores que vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ter um fim semelhante. Vocês vão também receber a punição pelo pecado de vocês. Então nós não vamos para o extremo de fazer juízo temerário da situação, porque nós não temos conhecimento total dessa causa, dos planos secretos de Deus. E em terceiro lugar, nós devemos ficar atentos e, na verdade, espantados, não de Deus enviar castigos como esse, mas de Deus não enviar mais, de Deus não derramar mais o furor da sua ira diante das pessoas, como nós deveríamos ver, mas pela graça de Deus, Ele retrai muitas vezes essa punição, Ele retarda muitas vezes pela sua misericórdia, pela sua graça comum. Em último lugar, eu quero que a gente entenda que diante de uma situação como essa, nós precisamos ainda mais valorizar a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós, nos quebrantar diante da graça, da obra e da redenção de Cristo sobre a nossa vida. Josué capítulo 7, no finalzinho, fala do pecado de Acã sendo punido por Josué. Acã e sua família é levado para fora, para o vale de Acor, e ali ele é apedrejado. Ali ele é morto, depois queimado, e feito monturo em cima dele. Isso era o que Josué deveria fazer, mas isso era o que Josué poderia fazer. Ele só poderia ser justo, aplicar o juízo. Ele não poderia ser misericordioso, tomar o lugar de Acã, porque Deus não aceitaria o sacrifício vindo de alguém imperfeito. É aí que Jesus entra como um mediador melhor que Josué. É aí que Jesus entra como um Josué melhor para você e para mim. Porque ele recebe o juízo da ira de Deus como castigo pelo pecado, mas ele também misericordiosamente, graciosamente, toma o seu lugar e o meu lugar na cruz. E a aplicação completa do pecado, a separação de Deus acontece ali na cruz, onde o Senhor Jesus vence o pecado, para que nós pudéssemos viver pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em tempos de pandemia como esse, nós devemos então reconhecer a maravilhosa graça de Jesus sobre nós e nos deleitar na sua presença todos os dias, meditando na beleza do seu amor por você e por mim. Confie nessa graça, confie nesse amor, não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus vive e reina, e Ele nos guardará e nos conduzirá de acordo com a sua maravilhosa vontade. Jesus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.